Eu já tô ficando velha, como que eu vou ter filhos? Eu sou divorciada, quem vai querer uma divorciada? Hoje eu quero falar sobre 3 questionamentos em comum que são os que eu mais vejo entre vocês, principalmente as mulheres, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro questionamento: estou há muito tempo esperando. Vocês sabem que eu fiquei 8 anos esperando em Deus, né? Para alguns isso é uma eternidade, é muito, e eles acham que não vão aguentar. Para outros não é nada, porque eles já estão esperando há 15, 20 anos. Mas o que eu quero que vocês saibam sobre essa questão de tempo é que o tempo é relativo. E se vocês pararem para pensar, falando de refeição, a maioria das coisas, das comidas que são saudáveis e fazem bem para nossa saúde, elas levam tempo para ser preparadas. Elas não são feitas em minutos. Uma refeição saudável com todos os grupos de alimentos lá que fazem bem, que é o ideal pra gente comer, para que faça bem pro nosso corpo, ela precisa de tempo para ser preparado, dá trabalho, você tem um esforço, mas faz bem pra saúde e é uma delícia você comer uma comidinha ali fresca. Quando você termina, você vê que vale a pena, porque você tá satisfeito e você não está passando mal, porque você comeu bem. Você comeu aquilo que o seu corpo precisa. Já um fast food, você não tem praticamente trabalho nenhum. Você só pega o seu telefone ali, escolhe, pede seu hambúrguer, sua batata frita, seu refrigerante. Logo, logo está na sua casa. Você só vai comer. Só que são coisas que são rápidas, porém não são saudáveis e não fazem bem pro nosso corpo. Das duas, uma: ou você vai comer e vai ficar com fome ainda, querendo mais, ou você vai comer, vai ficar com a barriga desse tamanho e passando mal. Vale a pena? Agora para pensar, por que com a nossa vida vai ser diferente? Uma história bonita, uma grande bênção, ela leva tempo. Só que muitas vezes esse tempo demora por conta das escolhas erradas que nós fazemos. Por isso que é importante a gente buscar a direção de Deus pra gente saber para onde a gente deve ir e não fazer essas escolhas erradas que atrasam a nossa bênção. E aí quando a gente faz essas escolhas erradas, não é que a gente volta lá pro final da fila, mas Deus ele precisa de um tempo para nos curar, para nos restaurar, para que a gente possa seguir em frente. Sabe quando você tá correndo, aí você tropeça, rala o joelho, se machuca e fica aí todo dolorido? Antes de você seguir em frente, você precisa de cuidados, você precisa sarar as feridas, você precisa fazer os curativos necessários para que você possa tomar fôlego e seguir em frente. E é isso que Deus faz com a gente também. Mas quando você busca a direção de Deus e você está sensível à voz dele, ele te dá as direções e você caminha na direção certa, fazendo as escolhas certas e caminhando de acordo com o propósito de Deus para sua vida. Segundo questionamento: relógio biológico. Mulheres e homens também, né? A gente sabe da realidade, das circunstâncias, mas a gente também conhece um Deus que é Deus de milagres. E aí, mulherada que tá aí, sei lá, na flor da idade, nos 40, nos 30 e poucos anos, ou até mais, e tem o sonho de ter filho, mas nem namorado tem, e acha que não vai dar tempo, nós temos vários exemplos de mulheres acima dos 30, acima dos 40 até, que engravidaram e o filho nasceu perfeitamente bem e saudável. Um exemplo: Viviane Araújo, 46 anos, tá grávida, ela fez inseminação artificial, se eu não me engano. Mas não importa o método que ela usou, ela está esperando um filho e vai realizar o sonho dela de ter uma família. Na Bíblia nós temos o exemplo de Sara, que foi mãe, engravidou com 90 anos de idade. A gente olha isso hoje na Bíblia, a gente acha que é historinha, né? A gente não consegue imaginar. Mas você já parou para pensar a sua avó de 90 anos grávida hoje? Surreal, né? Mas para Deus nada é impossível. E o que você precisa ter claro com você é que quando Deus tem um propósito, é possível, sim. E sabe o que todas essas mulheres que eu falei têm em comum? É que não importa a idade delas. Quando Deus tem um propósito, a idade é só um detalhe. E o terceiro questionamento, que é o mais polêmico: divórcio. Pra você que é solteiro, pra você que está pensando em se divorciar e pra você que é divorciado. Então presta bem atenção e ouça até o final, porque vai servir pra todos. Solteiro, pra que vocês não cheguem a esse ponto. Você que tá pensando em se divorciar, que você pense bem nas suas escolhas. E divorciado,
divorciado, que você tire um peso das suas costas. Então a primeira coisa, se você já é divorciado, tire a culpa de você. Não importa o que tenha acontecido, onde você tem errado, você precisa acertar hoje. Então foque no hoje. Você tem 3 possibilidades: a restauração do casamento, mesmo que você já tenha se divorciado no papel, você ainda pode voltar atrás e restaurar o seu casamento, ir em busca de refazer a sua vida e ter um segundo casamento, ou ficar solteiro pro resto da sua vida servindo somente ao Senhor. Nós sabemos que Deus, ele odeia o divórcio porque todo divórcio tem consequência. Todos. Principalmente se tiverem filhos. E como Deus, ele vê lá na frente, ele sabe que o divórcio não é a melhor opção, mas ele nos deu o livre-arbítrio. E hoje nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Não vivemos mais debaixo do pecado, daquela lei, onde os nossos pecados não tinham perdão. Por isso, eu, Mariana, acredito que Deus, ele abençoa sim uma pessoa divorciada para ela refazer a sua vida. Porém, ele não livra você das consequências de um divórcio, porque o divórcio é a quebra de uma aliança que você fez diante dos homens e diante de Deus. E uma aliança para Deus é sagrada. A partir do momento que você quebrou essa aliança, você terá consequências. E não é porque Deus, ele vai te castigar, é porque Deus, ele é justo. Ele já fez você fazer um juramento lá no começo, quando você fez essa escolha de casar com a pessoa, para que você seguisse até o fim, até que a morte os separasse. A partir do momento que você quebrou essa aliança, então você terá consequências que, obviamente, é natural. Quando a gente erra, a gente tem consequências. E Deus, ele nos abençoa, mas ele não nos livra de colher essas consequências, de lidar com essas consequências. E eu repito, o divórcio, ele sempre vai ser a pior das opções, porque ainda que você refaça a sua vida, que Deus te abençoe com uma nova família, você sempre vai carregar as marcas do seu passado no seu presente. E não vai afetar só a sua vida, vai afetar a vida de todos os envolvidos. E Deus, ele restaura qualquer casamento, mas nós sabemos que o coração do homem é duro e às vezes um quer seguir em frente e o outro não. Ele escolheu não servir a Deus, ele escolheu não fazer a vontade de Deus. E aí, se ele escolheu não servir a Deus, como que Deus vai obrigar ele a seguir determinado caminho? Por isso, cabe a cada um buscar de Deus uma direção e não ficar ouvindo a homens. O que eu tô falando aqui hoje é a minha opinião, com base no que eu acredito na Bíblia, mas não é uma verdade absoluta. Principalmente essa questão do divórcio, que é algo muito polêmico. Alguns pastores e estudiosos acreditam que divórcio é pecado, outros acreditam que não em algumas circunstâncias e situações, enfim. Então você precisa buscar na palavra e buscar a direção diretamente com o Senhor, para que você tome a escolha certa e não sofra as consequências. Independente de qual foi o motivo pelo divórcio, quem é divorciado sabe. Uma das consequências terríveis do divórcio é que você vai ter que lidar com o julgamento das pessoas e da igreja a vida toda. Eu já vi mulheres que se casaram com um divorciado tendo que sair de grupos de oração pelo marido porque elas estavam no segundo casamento e aquele grupo de oração não aceitava segundo casamento. Acreditava que divórcio realmente é pecado e que se você se casou novamente, você está em adultério. Então elas não aceitaram e a mulher teve que sair do grupo por conta disso. Já vi também líderes proibindo uma pessoa solteira de conhecer uma pessoa divorciada porque não achava certo. Então, querendo ou não, a igreja, principalmente quem é mais religioso, lida com esse assunto de uma maneira muito ruim. Então, independente de quem tá certo e quem tá errado, você vai ter que lidar com isso a sua vida toda. Então saiba que esse é um fardo que você vai carregar por toda a vida. E a pessoa divorciada, geralmente, ela é vista pela sociedade no geral como fracassada. Mas isso é uma mentira. Nem sempre é uma verdade. Então, se você se sente assim, primeiro você busque a sua cura em Deus. Você não é um fracassado. Você pode ter feito escolhas erradas, mas você não é um fracassado, uma fracassada. Então, busque a sua cura em Deus, porque só assim você vai conseguir seguir em frente. E agora falando não só desses 3 questionamentos, mas de todos os outros no geral, vocês precisam entender que, independente de qual seja o seu questionamento, a solução para todos eles está na confiança em Deus. Leia,
e medite com calma no Salmo 37. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse é o versículo 7 do Salmo 37. Mas o Salmo 37, ele fala muito sobre essa questão de a gente ver os outros sendo abençoados e a gente não, do tempo de espera, sobre a gente confiar no Senhor, sobre a gente descansar. Então leiam o Salmo 37, sempre quando vocês estiverem se sentindo assim e desanimados, e guardem essas palavras no coração de vocês. Independente de qual seja o seu problema, o seu questionamento, tire o foco dos outros e olhe para dentro de você, e lembre-se que a sua solução ela vai vir do Senhor, então você precisa buscar em Deus. Semana que vem nós teremos o nosso último vídeo desse mini curso e eu espero que até aqui Deus tenha falado muito ao coração de vocês, que vocês tenham já começado a ver uma transformação dentro de vocês, porque esse é o propósito não só desse livro, mas desse canal e dessa série de vídeos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe os seus dias e te dê todas as direções que você precisa para seguir em frente e não desistir. A gente traz os recursos, a gente traz as ferramentas, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Eu não sei o que essas pessoas vêm fazer aqui. Vai em busca de palavra, vai em busca de conforto da parte de Deus. Quando elas recebem, na verdade, vem, bate e